presente é uma caixa surpresa. Vocês estão vendo o que tem aqui dentro? E se eu falar para vocês que aqui dentro tem um negócio muito interessante que eu vou mostrando, vocês acreditam? Tem certeza que vocês acreditam? Mas vocês estão vendo? Que vocês acreditam mesmo assim? Não, tem gente que não acredita, só acredita vendo. Ó, e se eu falar para vocês que aqui dentro tem um brinde que eu vou dar para as crianças, vocês acreditam? Mesmo sem ver? Ó, quem acredita mesmo sem ver é fé. Isso é fé, acreditar sem ver e ainda que vai receber, isso é fé. Ó, e a Bíblia fala sobre a fé, que vocês até já falaram o versículo, né? Como que é o versículo da festa de vocês? O tema? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bem. E quem trouxe a Bíblia? Trouxe? Quem trouxe a Bíblia, então, vamos abrir então na referência de novo? O pastor já leu, mas nós vamos ler de novo a referência. Nós vamos ler na nossa Bíblia. Todo mundo achou? Hebreus 11, 6. Como vocês já sabem de cor, a tia vai até adiantar a leitura, porque vocês estão muito espertos hoje. Ó, Hebreus 11, 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Crianças, aqui na palavra do Senhor, a tia vai abrir aqui agora a caixa. Primeiro, o nosso versículo. Nosso versículo. Vamos ler todo mundo com a tia? Eu sei que a letra ficou um pouquinho pequenininha, mas vamos tentar. Ó, quem está conseguindo ver? Todinho. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Muito bem. Crianças, olha só. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. No começo a tia perguntou se vocês sabiam o que tinha aqui dentro. E eu falei que tinha algo muito legal e vocês acreditaram, mesmo sem ver. Mas vocês sabem que a Bíblia fala o que é fé? Ó, a Bíblia fala lá também em Hebreus 11, 6. Só que no comecinho, que a fé é a certeza de que vamos receber aquilo que a gente está esperando e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém já viu Deus? Mas a gente crê que Deus existe, não é? Sim! Isso é fé. Crer que Deus existe sem ver. Deus é criador de todas as coisas. Sabe uma coisa que nos prova a existência de Deus? Ó, além da criação, a criação, isso, ó, a Bíblia. Isso, parabéns. A Bíblia prova a existência de Deus, criança. Aqui tem tudo que Deus já fez, que Deus faz e que Deus ainda vai fazer. A Bíblia, Manu, muito bem. A Bíblia é viva, é um livro diferente de todos os outros livros. Os outros livros são livros comuns, mas a Bíblia não. Por isso que nós temos que sempre ler a palavra do Senhor. Quando a gente está lendo a Bíblia, é o Senhor falando com a gente. Agora eu quero ouvir só as meninas falando o versículo. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor.
que ele acredita que ele existe. Mas não é só acreditar que ele existe, não. Eu acredito que Deus existe. Não. É crer no plano que Deus tem pra gente. Quem sabe que plano é esse? É um plano maravilhoso. Alguém sabe? Ir pro céu, alguém falou. Ir pro céu é o prêmio. É aqui no final, ó. A recompensa. O plano que Deus tem pra gente foi assim: Ele enviou Jesus aqui na terra, o seu Filho perfeito, que nunca pecou, para morrer na cruz no nosso lugar, criança. Quem é pecador somos nós, a Bíblia fala isso. Ele morreu no nosso lugar sendo inocente, e quem crê, aqui como a Bíblia como o versículo fala, quem acredita nesse plano perfeito, recebe a recompensa, que é o quê? Quem falou? Ir pro... Isso aí. Essa é a recompensa maior, criança. Aqui na terra nós recebemos muitas bênçãos. Nós temos a nossa saúde, nós temos a nossa família, nós temos escola, nós temos uma casa para morar. Isso tudo são bênçãos. Mas a bênção maior é ir morar no céu. Amém. Obrigada, minha irmã. Aqui, crianças, olha. E tem na Bíblia uma história de um homem. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que está aqui na Bíblia, criança, é verdade, tá? Tudo aqui é verdade. E na Bíblia tem uma história de um homem que ele foi o pai da fé. Pai da fé. Esse homem tinha muita fé. Quem sabe quem pode ser esse homem? Gente, é muito inteligente. Abraão acertou. Muito bem, acertou logo de primeira. Olha, Abraão. E Abraão não era novinho assim como vocês são. Novinhos não. Abraão, nessa época aqui que a tia vai falar, ele tinha 75 anos. Quem tem 75 anos aí? 75 anos que ele tinha. E Deus falou bem assim, crianças. Olha o que Deus falou com ele. Abraão, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não sabia qual era o local, mas Deus falou com ele para ele ir. Será que Abraão obedeceu? Não sei, será? Não, tem gente que falou que não. Então vamos aprender. Abraão era casado com uma mulher chamada Sara, mesmo nome que o meu. E ela também não era novinha não, ela já tinha seus cabelos brancos. E Deus falou bem assim, Abraão, vai para um local que eu vou te falar qual é. Sabe qual? Canaã. E ele foi para a cidade de Canaã. Era tão bonito lá, crianças. E ele foi lá para a terra de Canaã com Sara. Chegando lá em Canaã, Abraão morava num local diferente. Vocês moram em quê hoje? A gente mora em quê? Na casa, isso aí. Abraão não morava em casa não. Abraão morava, sabe em quê? Abraão morava em tendas, barracas, isso mesmo. E lá em Canaã, Abraão começou a morar em tendas junto com a sua família. E Deus falou bem assim com ele, Abraão, falou de novo com ele, Abraão. Ele falou, sim Senhor, pode falar. Abraão, você vai ter uma grande família, muito numerosa. Ele voou tudo. Os coqueiros aqui estão... Vou botar aqui atrás, não tem problema não. Deus falou com ele que ele ia ter uma família muito grande. Só que tinha uma coisa. Quem sabe o que? Abraão não tinha filho. Alguém pode ter uma família grande sem filho? Porque o filho cresce, tem mais filho, depois cresce, tem mais filho, depois cresce, tem mais filho. Isso, aí vai. Não, Abraão não tinha nenhum filho. E já tinha 75 anos. E agora? Mas Deus falou. E Abraão confiava em Deus. E teve um dia que Deus falou bem assim, Abraão, olhe para o céu. Aí ele olhou
perdi. Quem já conseguiu contar as estrelas? Essa aqui não tem muito não, mas... Ó. Vocês são espertos, vão conseguir contar. Ó, mas e lá no céu, quando vocês estão lá fora do céu, tá bem sem nuvem nenhuma, cheio de estrela. Vocês contam? Conseguem contar? Deus falou com ele: Abraão, assim vai ser sua família, tão grande e tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas como? Abraão não tinha o que, criança? Filho. Abraão não tinha filho. Mas ele falou outra coisa com ele. Eu quero um corajoso agora para vir aqui. Vem aqui um corajoso que gosta de contar. Vem cá então, vem cá. Ó. Deus falou com ele bem assim: Abraão, os seus filhos vão ser tão numerosos, sua família, como os grãos de areia da praia. Será que você consegue contar? Vamos lá? Tá conseguindo? Tá conseguindo mesmo? Por que você não conseguiu? Tem muita coisa. Quem quer outra criança tentar? Vem cá então, Bruna, tentar. Vamos ver se a Bruna consegue contar. Se a Bruna conseguir, Deus falou isso com Abraão naquele dia. Abraão, como os grãos de areia. Vamos lá, Bruna, tenta contar os grãozinhos aqui de areia. Vê se você consegue. Não, o grãozinho é isso aqui, ó. Ó, isso aqui que eu assim, ó. 1, 2, 3. Você consegue, Bruna, contar isso tudo aqui? Só. Ela disse que consegue contar. Crianças, é muita coisa. E quando vocês vão na praia? Quem já foi na praia aqui e viu? Não tem muita areia lá? Não tem só isso aqui não, ó. A tia só pegou um pouquinho de areia da praia. Você tá conseguindo, Bruna? Vai terminar quando? Vai continuar contando depois, porque senão a gente não vai terminar hoje. Crianças, Deus falou isso com Abraão. Depois você deixa eu contar. Deus falou isso com Abraão, mas Abraão não tinha o quê? Mas Abraão confiava no Senhor. Mesmo que ele não conseguisse ver que ele ia ter filho, mesmo Sara e Abraão tendo uma idade muito avançada, mas Abraão confiou no Senhor. E teve um dia, Abraão estava com sabe quantos anos, crianças? Não, agora ele já está com mais idade. Sabe quantos anos? 100 anos. E Sara estava com 90 anos. E ela teve Isaac, criança, um filho. Gente, quem já viu uma vovozinha grávida? Vocês já viram? Mas, crianças, olha, eu vou falar um negócio com vocês. Existe alguma coisa impossível para Deus? Mesmo Sara com 90 anos, criança, Deus prometeu que a família de Abraão ia ser muito grande. E se cumpriu, porque nasceu Isaac. Quem está vendo Isaac? Isaac é pequenininho. Isaac já estava crescidinho já. Aí nasceu Isaac. Aí Abraão e Sara estavam tão felizes. Estavam tão felizes com o seu filhinho, criança. Porque Deus cumpriu a sua promessa. Mas chegou um dia. Deus falou bem assim com Abraão: Abraão, oi Senhor, pode falar. Olha, eu quero que você sacrifique Isaac. Quem sabe o que é sacrificar? Matar. Antigamente, criança, na Bíblia, eram feitos sacrifícios ao Senhor para perdão dos pecados ou para agradecer. Hoje em dia, a gente ora ao Senhor, agradece ao Senhor, pede perdão pelo nosso pecado. Não precisamos sacrificar animais. Era
Crianças, sacrificar é o que mesmo? Abraão esperou tanto por aquele filho, ele já estava com 100 anos e agora o Senhor falou que queria que sacrificasse Isaac. Ai, crianças, que notícia difícil. Mas Abraão, será que Abraão aceitou isso? Sim. Mas é difícil, não é? Olha, crianças, eu não sei se eu conseguiria fazer isso, mas ele fez. Abraão era o pai da fé, ele confiava no Senhor. E ele foi pelo caminho para a terra de Moriá, onde o Senhor falou que era para ele fazer o sacrifício. E ele foi andando, pensando, e ele deve ter cantado assim: eu vou obedecer, eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Vamos cantar com Abraão? Eu vou obedecer, eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Abraão, criança, estava levando seu filho para a morte. Obrigada, meu amor. Abraão estava levando seu filho para a morte. Que tristeza que ele deve ter sentido. Mas ele obedeceu. Ele deve ter ficado pensativo. Meu Deus, agora que o Senhor me deu o filho, o Senhor quer que eu sacrifique? Mas ele confiava tanto no Senhor, que ele sabia que se Isaac fosse morto, Deus poderia fazer Isaac voltar a viver. Ele tinha fé, criança, que a história poderia ser diferente. Aí Isaac virou para o pai e falou assim: papai, fala, meu filho, pode falar. O Senhor trouxe a lenha e o fogo, mas cadê o animal para o sacrifício? Aí Abraão falou assim: meu filho, Deus vai providenciar o animal. Quem ia ser o sacrifício, crianças? Isaac. Mas Abraão falou isso pela fé. A fé é a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos e a prova e a convicção de que existem coisas que a gente não vê. Tinha animal ali? Mas Abraão falou isso pela fé, criança. Ele teve fé, mas só que Abraão obedeceu a Deus, foi sacrificar o seu filho, colocou seu filho Isaac lá em cima da lenha, e quando chegou a hora, ele levantou a faca aos céus com toda a força e dor no coração, acredito. Ele abaixou. Quando ele foi, ele ouviu do céu: Abraão, Abraão, sim, Senhor, não faças mal ao menino. Ele deve ter feito assim, ai, que alívio. E ele continuou ouvindo: não faças mal ao menino, porque eu sei que você teme a Deus e você ama a Deus. Ah, criança, na mesma hora, quando ele ouviu a voz, sabe o que aconteceu? Isso aí, apareceu um animalzinho, um carneirinho, e Isaac foi, e Abraão foi e colocou lá na lenha. Ah, criança, eles ofereceram a Deus. Deus enviou um substituto, Deus providenciou o sacrifício, criança. E dessa mesma forma, Deus enviou aqui na terra Jesus para morrer no nosso lugar, criança. Jesus não tinha pecado nenhum e ele veio aqui, morreu por nós. Se você aceitar Jesus no seu coração, ainda hoje
E eu queria perguntar hoje para vocês, quem ainda não disse sim para Jesus? Se você fizer isso hoje, você terá direito à salvação. Quem hoje quer dizer sim para Jesus? A Bíblia fala em Atos 16:31, crer no Senhor Jesus e será salvo. Ser salvo de quê, criança? Do pecado. Ser salvo do pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu falo, que é o mal. Tudo aquilo que eu falo, que eu penso, que eu faço, que não agrada a Deus. Desobedecer os pais, brigar com o amiguinho, brigar com o irmão. Isso tudo é pecado, criança. Mas todos nós fazemos isso, criança. Nós fazemos isso. Temos que pedir perdão a Deus. O pecado, criança, nos afasta de Deus. Mas nós não queremos viver afastados de Deus, não é? Eu não quero viver afastado de Deus. Eu quero viver juntinho de Deus. Então, quem quer fazer isso hoje que ainda não fez? Levante a mão que nós vamos orar. Vamos orar então? Quem levantou a mão de todo o coração, vamos orar, vamos fechar nossos olhos? Senhor Jesus, diante da Tua presença, Pai, nós estamos, Pai, e pedindo perdão, Pai, pelos nossos pecados. Assim como o Senhor providenciou o cordeirinho, Pai, lá para Isaac não ser morto, Pai, eu creio que o Senhor providenciou Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz e ressuscitou, Pai, para perdoar os meus pecados. Jesus, vem morar no meu coração, em nome de Jesus, amém, amém. Crianças, você que já tem Jesus no coração, saiba que assim como Abraão passou por esse momento difícil, que ele teve que levar o seu filho para ser sacrificado, às vezes a gente também passa por momentos difíceis. Na vida não é sempre alegria. Às vezes a gente fica doente, às vezes o nosso pai perde o emprego, às vezes alguém muito querido da nossa família morre, mas nós temos que ter certeza que o nosso Deus está conosco. Então vamos orar então, pedindo a Deus para aumentar a nossa fé? Vamos fechar nossos olhos? Mais uma vez? Senhor, obrigada, Jesus, porque o Senhor está conosco. Obrigada, Jesus, porque nós temos o Senhor em nossas vidas. Pai, mesmo que passarmos por momentos difíceis, Pai, passa conosco, Senhor. Nos ajuda a vencer as dificuldades. Senhor, nos ajuda, Pai, a passar por situações difíceis, Pai, porque eu sei que o Senhor nos ama. Deus, aumenta a nossa fé, Senhor, para que possamos acreditar no Teu poder, Senhor. Acreditar, Pai, que Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem orou de todo o coração, que tem Jesus no coração, então vamos cantar com a tia? A música é muito fácil, ó. É bom